Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de matemática, onde vamos estudar função logarítmica, ok? Então, vamos lá. Bom, o que é que significa essa palavra logaritmo? Logaritmo, gente, esse nome foi criado para substituir a palavra expoente. Aí você escuta essa palavra expoente e lembra logo de potenciação. Isso mesmo, porque função logarítmica está ligada à potenciação, ok? Então vamos lá aprender como é que eu formo a função logarítmica. Bom, esse log A, B, C aí que vocês estão vendo é uma função logarítmica. Ela sempre vai estar escrita dessa forma, ok? Então, professora, o que é esse ABC? Bom, A, gente, é a minha base, é a base da minha função. B vai ser o meu logaritmando e C vai ser o logarítmico. Então, toda vez que vocês forem formar uma função, vocês vão ver dessa forma. Vocês vão ver a base, o logaritmando e o logarítmico, ok? Muito bem. Só que, para eu formar uma função logarítmica, existem duas regrinhas. A primeira diz o seguinte, que A, ou seja, a minha base, ela tem que ser um número real positivo. Ou seja, toda vez que vocês virem uma função, A tem que ser um número positivo. Ou seja, o zero está excluído. E outra coisa, diz que A tem que ser diferente de 1. Ou seja, a base, gente, ela nunca pode ser 0 ou 1, certo? Se a base vier com 0 ou 1, ela é uma função inexistente, ou seja, não tem como formar uma função logarítmica dessa forma. A outra regra diz que B tem que ser um número real e positivo. Ou seja, se é positivo, não pode ser zero, mas pode ser qualquer outro número, certo, gente? Então, a gente aprendeu essas duas regrinhas. A tem que ser um número maior que zero, certo? Porém, não pode ser um 1, tem que ser um número positivo aí maior que o 1, certo? Muito bem. Então, aí a gente já sabe das regras, ok? Definição. Bom, como é que eu vou formar aí a minha função logarítmica a partir de uma potência? Nós temos aí 2 elevado à quinta potência, que o resultado vai ser 32, né? Calculando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar o resultado de 32, calculando aí 5 vezes. Então, como é que eu faço para transformar? Bom, resolvi a minha potência, agora eu vou transformar em uma função logarítmica. A minha base, a base da minha potência aí, é qual número? Isso mesmo, é o 2. Então, vou escrever lá a palavrinha log e abaixo aí de log, eu vou colocar a minha base. Quem é a base da minha potência? O 2. Então, vou colocar aí o 2, a minha base 2. Após colocar a base 2 aí embaixo do nome log, eu vou colocar o meu logaritando. Quem é o logaritando? O logaritando, gente, é o resultado da potência. Qual é o resultado da potência? 32. E o meu logaritmo, que é o expoente, é o 5. Então, professora, como é que eu leio essa função logarítmica? Então, a gente, quando for ler, vai ler da seguinte forma: log de 32 na base 2 igual a 5, ok? Então, log de 32 na base 2 igual a 5, certo? Então, dessa forma que eu vou ler uma função. Todas as funções a gente vai ler dessa maneira. Beleza? Muito bem. Agora vamos lá para um exemplo.
como é que eu faço agora para resolver uma função logarítmica? Aí nós temos log de 27 na base 3. Então, para eu resolver, o primeiro passo, gente, é eu transformar em uma potência. Então, eu vou ter o logarítmico e agora eu vou converter uma potência. Então, aí nós temos log de 27 na base 3 igual a x. Então, quem é a base? Quem vai ser a base da minha potência? O 3, o 27 ou o x? Então, a gente sabe que a base vem após a palavrinha log. Então, no caso, a base vai ser o 3. Então, quem vai ser o meu expoente? O expoente eu aprendi que é o resultado da minha função. Então, no caso, o expoente é x. E quem vai ser o resultado da minha potência? O 27, que no caso é o logaritmando. Depois que eu converti a minha função logarítmica para uma potência, agora eu vou resolver. E professora, como é que eu vou fazer para resolver? É bem simples. O objetivo, gente, é eu igualar as bases. Vocês estão vendo que as bases aí, elas são a mesma, 3 elevado a x e 3 elevado ao cubo. Então, eu tenho que igualar as bases. E para que eu possa igualar as bases, eu vou fatorar o meu resultado aí da potência, que é logaritmando, no caso. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fatorar por quanto, professora? Por 3. Você vai fatorar pela base, certo? Então, 27 dividido aí por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 3. Então, eu sei que 3 vezes 3 é igual a 27. E se eu reduzir essa multiplicação, no caso eu vou ter 3 elevado a 3, que no caso é o cubo, certo? Então, foi dessa forma que eu encontrei o meu resultado. Então, qual é o resultado final? Vai ser 3. Então, x vai ser igual a 3. Então, aí, ó, minha solução. Solução igual a 3. Então, esse é o resultado da minha função, certo? Vamos lá agora para um exemplo um pouquinho mais complexo. Nós temos aí, né, uma fração. Então, como é que eu vou fazer para resolver essa fração? É simples, gente, do mesmo jeito. Então, eu vou primeiro transformar, né, em uma potência. Então, no caso, quem vai ser a minha base? A base vai ser o 2. Quem vai ser o meu expoente? O x. Quem vai ser o resultado é o logaritmando, que no caso vai ser 1 aí sobre 16. Então, como é que eu vou fazer? O primeiro passo é fatorar. Então, vou fatorar quem? O 16. Vou fatorar o 16 por quem? Pelo 2, que é a base. Então, 16 dividido por 2 vai dar 8, né? Que dividido por 2 vai dar 4. Dividindo por 2 vai dar 2 e dividindo por 2 vai dar 1. Depois que eu fatorei, agora eu vou reduzir. Quantos 2 deu, né? Vai dar 4. Então, vai ser 2 elevado a 4, para que dê 16. Então, aí nós temos, né? Aí, 1, né? Sobre 2 elevado a 4. Então, como é que eu vou fazer? Então, como é que eu vou fazer para resolver essa fração? Gente, é bem simples. Aí a gente usa aquela propriedade da potência, onde a gente inverte. Toda vez que a gente for resolver, a gente vai inverter. A regrinha diz, né, que quando eu inverto, que aí nós temos 1, né, sobre 2 elevado a 4. Quando eu inverto essa potência, o meu expoente ele fica negativo. Então, nós vamos ter aí 2 elevado a menos 4. Então, eu inverti a potência e aí obtive o resultado de
2 elevado a menos 4. Então, a minha solução é menos 4. Então, x ele é igual a menos 4. Professor, eu sempre vou fazer dessa forma quando aparecer uma fração. Sim, gente. Vocês vão fatorar, depois de fatorar, encontrar a potência. Então, vocês, quando forem inverter, vão inverter dessa maneira. Tá certo? Muito bem. Agora nós temos um exemplo aqui mais complicado um pouquinho, onde nós temos uma raiz. Então, aí nós temos a raiz quinta de 7 ao quadrado. Então, como é que eu vou fazer, professora, para resolver isso? Então, gente, segue a mesma regra, a mesma. Então, o que é que vocês vão fazer primeiro? Transformar em uma potência. Quem é a base? 7. Quem é o expoente? X. Quem vai ser o resultado aí? Vai ser raiz quinta de 7 ao quadrado. Então, o que que eu vou fazer? As bases aí, como vocês podem ver, gente, já estão iguais. Então, é bem mais fácil para resolver quando as bases estão iguais. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu apenas, gente, vou inverter essa raiz para uma fração, ok? Então, aí a gente vai. Como é que a gente faz para converter? A gente usa uma propriedade da potência, certo? Que a, a nossa raiz, né? No caso é a raiz quinta, ela se transforma no nosso denominador e o nosso expoente aí, ele se transforma no nosso numerador. Pronto, resolvido. Tá vendo como é simples? Então, o resultado aí, gente, x vai ser igual a 2 sobre 5. Então, nossa solução aí vai ser 2 sobre 5. Aí você me pergunta, professora, e se dentro da raiz não vier a potência pronta? Se viesse, por exemplo, 49. Então, gente, o que que vocês iriam fazer? Vocês teriam que transformar em uma potência para depois vocês converterem, certo? Então, só é pensar um pouquinho no que poderia se fazer no caso, beleza? Então, agora nós vamos para nossas propriedades. Vamos ver aqui 4 propriedades da função logarítmica. Bom, a primeira propriedade, gente, ela diz o seguinte, que o logaritmo da própria base é o 1. Ou seja, quando vocês se depararem com o logaritmando e a base o mesmo número, automaticamente você já sabe que a resposta vai ser 1. Então, aí nós temos log de 8 na base 8. Então, a resposta vai ser 1. Então, já poupa o trabalho de fazer toda a conta, porque você sabe que a resposta será 1. Ok? Bom, a segunda propriedade. A segunda propriedade, ela diz que o logaritmo de 1 em qualquer base, ela vai ser 0. Então, toda vez que vocês se depararem, certo, gente, com o logaritmo de 1 em qualquer base, então vocês já sabem que a resposta vai ser 0. Beleza? Como vocês podem observar aí no exemplo. Porque a gente lembra lá daquela propriedade da potência, né? Que todo número lá, né, elevado a 0 é igual a 1. Então, por conta disso, a gente já poupa, né, de fazer todo esse esquema, porque a gente já sabe que em qualquer base a resposta vai ser 0, né, quando o logaritmo for 1. Terceira propriedade. A terceira propriedade, gente, diz que o logaritmo de uma potência de base igual à do logaritmo é o expoente dessa potência. Então, quando vocês se depararem com a base do logaritmando sendo a mesma base aí da função logaritma, vocês automaticamente vão saber que o expoente do logaritmando vai ser a resposta.
Então, como vocês podem observar aí, ó, a resposta foi 4. Por que foi 4? Porque aí a base do logaritmando e a base da função são a mesma. Então, quando isso acontecer, você já sabe que a resposta será 4. Será a resposta aí, será o expoente, ok? Ah, professora, e vamos supor aí que viesse assim, log de 81 na base 3. Então, gente, eu teria que dividir aí, no caso, fatorar, né, o 81 por 3, transformar em uma potência para que depois eu pudesse dar o resultado, certo? Então, quando não vier aí a potência já no jeito, vocês vão ter que transformar uma potência do jeito que a gente viu, fatorar para que depois vocês possam dar o resultado, certo? Porque tem que igualar as bases para que depois possam dar o resultado. Beleza? Então, vamos lá. Agora para a nossa última aí, propriedade. A quarta propriedade. Essa quarta propriedade diz o seguinte, que o logaritmo de b na base a é o expoente ao qual devemos elevar a para obter o valor de b. Professora, como assim? Não entendi nada. Vamos lá para o nosso exemplo. Para que eu possa resolver nesse caso aí, gente, eu vou multiplicar aí o valor do meu expoente, certo? Do logaritando pelo resultado aí da log. Mas como é que eu vou fazer isso? Vamos lá para o exemplo. Aí nós temos log de 3 elevado a quarta potência na base 3. Então, o que eu vou fazer? O 4, gente, eu vou multiplicar pela log, como o exemplo, a propriedade diz, no caso. Então, o que eu vou fazer agora? Vou resolver essa log. Aí nós temos a log de 3 na base 3. Então, é bem fácil de resolver essa log. Por quê? Porque a terceira propriedade, ela diz que quando as bases são iguais, o resultado é o expoente. Aqui nós temos a base igual, porque nós temos log de 3 na base 3. Quando não tem ninguém em cima da base, significa que tem que número? Isso mesmo, tem o número 1. Então, no caso aí, vai ficar 4 vezes 1. Certo? Porque log de 3 na base 3, a resposta vai ser 1. Beleza? Então, nossa resposta final aí vai ser 4, nossa solução. Entendido? Muito bem. Agora vamos para o logaritmo decimal. Então, todo logaritmo decimal, a base, gente, vai ser 10. Mas, professora, não estou vendo base. Eu apenas estou vendo aí o logaritmando e o logaritmo. Cadê a minha base? Gente, quando a base ela não aparecer, automaticamente você vai saber que aí se trata de um logaritmo decimal. Porque a base 10 ela fica oculta, certo? Então, quando não aparecer, você já sabe que a base é 10. Certo, gente? Então, a base é 10. Então, você já sabe aí que é um logaritmo decimal, certo? Então, como é que eu vou fazer para resolver um logaritmo decimal? É a função mais simples que tem, não tem como errar. Aí nós temos o log, né, de 100 na base 10. Igual a 2. Como é que eu cheguei a essa conclusão, que o resultado vai ser 2? Quantos zeros 100 tem? 2. Então, a resposta vai ser 2, certo? Porque se a gente for transformar o 100 em uma potência, né? Aí vai ser 10 elevado ao quê? Ao quadrado, não é? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, a resposta vai ser 2. Ah, professora, então a senhora está me dizendo que se o meu logaritmando for 1000, a minha resposta vai ser 3?
Isso é a quantidade de zeros. Como é fácil, né? Ah, professora, aí, mas no caso aí embaixo, no segundo exemplo, na letra B, eu tenho uma fração. E agora? Uma fração, como é que eu vou fazer? Gente, mais fácil ainda. Por quê? Lembra daquela propriedade que eu falei neste tanto que a gente inverte? Então, no caso aí, o 10, ele está elevado a quanto? Está elevado a 1, não é? Quando não aparece nada, não significa que é 1. Então, o que é que acontece? Eu vou inverter. Invertendo, vai ficar 10 elevado a menos 1. Por isso que a resposta aí vai ser menos 1. Ok? Muito bem. Então, gente, é bem simples esse assunto. A gente só precisa relembrar das regrinhas certinho, aplicar todas elas, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem questionar. Estou aqui, certo? É uma ótima aula, uma ótima atividade e até a próxima.